Olá pessoal, eu sou a professora Letícia e hoje vamos falar um pouquinho sobre apresentação de seminários. Bom, para fazer uma boa apresentação de seminários, o primeiro passo é se preparar bem. Então, antes de fazer uma apresentação, prepare-se com antecedência, pesquise sobre o assunto. Quanto mais você souber sobre o assunto, mais seguro você se sente. É normal se sentir ansioso antes de uma apresentação, mas lembre-se, quanto mais você dominar o assunto, menos nervoso você vai se sentir. Portanto, leia o máximo que você puder e se prepare para a sua apresentação. E prepare-se com antecedência. Acredite, a lei de Murphy existe. Sempre pode haver um imprevisto. Algum problema com o seu pendrive que você levar, algum problema com o computador, algum problema com o data show. Então prepare-se para isso. Leve sua apresentação em mais de um pendrive. Envie sua apresentação por e-mail com antecedência. Sempre tenha um computador a mais para caso alguma imprevisto aconteça. Bom, outro aspecto que você precisa prestar atenção para fazer uma boa apresentação de seminário é em relação à sua postura e à sua linguagem. Quando você estiver apresentando um seminário, procure olhar para todos na plateia. Às vezes é difícil, principalmente se você for uma pessoa mais tímida, é difícil encarar as pessoas no olhar. E se você acha que isso pode tirar o foco, a sua concentração, preste atenção na cabeça das pessoas. Essa é uma boa técnica. Preste atenção no topo da cabeça das pessoas ou olhe para a parede lá no fundo da sala. As pessoas vão achar que você está olhando para elas. Mas lembre-se, não esqueça de virar o seu olhar, direcionar o seu olhar para a plateia. As pessoas precisam sentir que elas estão sendo consideradas, que você está falando para elas. E segundo, fale com as próprias palavras. Se você se prepara, se você ensaia antes, é mais fácil falar com as suas palavras. Não decore texto. Não decore a sua fala. Isso passa um ar artificial de que você não entende do assunto. Então, se prepare antes, ensaie, de preferência apresente para algum colega antes. Isso ajuda a guardar, a sedimentar o conteúdo na sua mente. E na hora da apresentação, você acaba falando com as próprias palavras. O terceiro ponto é, se você está se sentindo ainda inseguro porque é um assunto novo, você leu bastante, mas ainda tem pouca experiência com a apresentação e acha que pode esquecer o que tem que falar na hora, leve algumas anotações. Não tem nada de errado em levar um papel com anotações. Mas cuidado, não leve um papel muito grande para você ficar segurando e tampando o seu rosto, ou muito texto que você acabe se sentindo preso ao texto e acabe lendo a sua fala. Leve folhas de papel pequenininhas, cartões, com frases-chave ou palavras-chave, sequência de palavras-chave que vão te ajudar a lembrar a sequência das coisas que você tem que falar, que vão te ajudar na sequência do raciocínio que você tem que seguir durante a sua apresentação. Leve vários cartõezinhos, você pode passar um cartãozinho, passar outro, mas lembre-se, no cartão deve constar apenas palavras-chave, para que você não corra o risco de ler a sua fala na hora da apresentação. E por fim, cuidado com a sua postura. Diante de uma plateia, você deve ter uma postura ereta, mostrar que você está ali porque você quer, mostrar que o que você está falando é interessante, conquistar o interesse da plateia. Se você tem uma postura assim, as pessoas já vão perder o interesse no que você está falando. Ou se você tem uma postura descolada demais, as pessoas podem te interpretar mal. Tem uma postura formal. Opte por ter uma postura mais formal. As pessoas vão te receber bem desta maneira. Outro ponto a se destacar é cuidado com a roupa que você vai se apresentar. Uma apresentação de um trabalho científico, seja na sala de aula, seja em um congresso, seja em um evento maior, procure usar uma roupa mais formal, mais neutra. No caso das mulheres, procurem evitar o uso de decotes, saias muito justas, porque a atenção da plateia não deve ser você, o apresentador, mas a atração principal da apresentação é o conteúdo que você tem que passar, é a informação que você tem que passar. Esse
é o ator principal da sua apresentação. A sua apresentação, o seu conteúdo, os seus resultados. Então procure usar uma roupa mais neutra que não chame tanta atenção para não disputar a atenção com o que de fato é realmente importante, que é a sua apresentação. Outro cuidado que você deve ter é com a linguagem, no uso de gírias. Uma coisa é a língua falada, que a gente conversa com um colega, com as pessoas mais chegadas, com o ente querido da família. Outra coisa é a linguagem que a gente usa com pessoas que a gente não conhece. Então, cuidado com a linguagem que você usa. Prefira palavras mais formais, frases mais formais. Use o vocabulário referente ao trabalho que você fez, referente ao contexto científico em qual você está apresentando sua apresentação. Cuidado, não use palavrões, não use expressões muito comuns. Procure usar uma linguagem mais formal, ok? E cuidado com os vícios de linguagem. Todos nós temos vícios de linguagem. Comuns são muito pois é, então. Cuidado com esses vícios de linguagem. É comum, todos nós temos. Quanto mais a gente apresenta, faz apresentações, mais a gente descobre quais são os nossos vícios de linguagem. E nesse sentido, é interessante você gravar a sua apresentação e se ver falando. Isso ajuda muito. Ou apresentar para um colega, para um amigo ou para alguém da família. Peça para essa pessoa observar se você tem vícios de linguagem, palavras ou sons que você repete o tempo todo e que atrapalham a concentração do espectador no conteúdo que você tem que passar. Bom, tenha bom humor, mas com moderação. Bom humor é sempre bem-vindo. É legal fazer alguma piada, alguma associação, mas cuidado com isso. Não exagere nas piadas, cuidado com o nível das piadas. Na maioria das vezes, nós estamos apresentando para um público que a gente não tem tanta intimidade. Sejam seus colegas de classe, pessoas de congresso, professores. Portanto, se for usar do humor ou de piadas, use com moderação e cuidado para não provocar nenhum sentimento de discriminação ou desconforto em alguém da plateia. Bom, e o mais importante, não aponte as suas falhas. Nunca comece apresentando seu trabalho falando de os poréns que aconteceram no meio do caminho. Fizemos isso, mas não deu para fazer exatamente o que a gente queria por causa disso, disso, disso. Esqueça as falhas. Na hora da apresentação, você tem que enfatizar os seus pontos fortes. Os pontos fortes do seu trabalho. Quais foram? E se houve algum percalço, algum problema no meio do caminho, se isso interferir, de fato, nas conclusões que você vai tirar, deixe para falar isso no final da apresentação. Deixe o telespectador primeiro ver a parte boa, os resultados do seu trabalho, e depois, quando você falar a parte ruim, que foi inevitável, talvez ele nem dê tanta importância. Agora, se os percalços, os problemas que você teve, não interferem na conclusão do seu trabalho, é melhor omitir. Nem fale. Talvez, depois da sua apresentação, quando vierem as perguntas, alguém levante um ponto que percebeu que possa justificar com os problemas que você teve no meio do processo. Aí sim você pode mencioná-los. Mas, a princípio, enfatize os pontos fortes do seu trabalho. Valorize o seu trabalho. Bom, para apresentar um seminário, em geral, a gente utiliza de recursos audiovisuais. Hoje, os mais utilizados são o data show, e a apresentação feita em PowerPoint. Mas cuidado, você deve usar os recursos audiovisuais a seu favor. Muitas vezes, uma apresentação em PowerPoint pode atrapalhar a sua apresentação. Se o que você tem que apresentar é com muito texto, é melhor tomar cuidado com o PowerPoint, porque carregar slides com muito textos pode atrapalhar a atenção e o interesse do espectador no que você está apresentando. Então, se for fazer slides na sua apresentação, procure usar poucas palavras e dê preferência a imagens. Se você pode mostrar um resultado com um gráfico e apenas uma frase com a conclusão principal daquele resultado, opte pelo gráfico e deixe para falar o que você iria escrever. Coloque uma palavra-chave para te servir de guia, para você não se perder,
e para que o leitor também, quando ver a sua imagem, saiba do que se trata. Mas procure não encher seus slides com muito texto. Se você optar por uma imagem, coloque um título específico e, se puder, substituir tudo por um diagrama, por uma foto, melhor ainda. Bom, e se, como falei, se precisar colocar palavras, coloque palavras-chave, palavras pontuais. Se precisa escrever uma frase, faça uma frase sucinta e coloque as palavras-chave e seja bem pontual no que você quer escrever. Coloque letras grandes, tá? Opte sempre por colocar letras grandes, para que todo o público consiga ver, inclusive aquelas pessoas que estão no fundo da sala. Se for possível, chegue com antecedência no local onde será a sua apresentação e projete os seus slides antes. Vá até o fundo da sala e verifique se as pessoas conseguem enxergar com nitidez o que você escreveu. Se não, volte na sua apresentação e aumente o número da letra. Tenha sempre em mente um padrão de número de letra, dependendo do tamanho da sala, para você repetir nas próximas apresentações. E inclua somente informações relevantes. Como eu disse, slides muito poluídos, muito cheios de informação, dispersam o espectador e ele não consegue acompanhar a sua linha de raciocínio. Quando o espectador perde a linha de raciocínio, ele não consegue te acompanhar mais para o resto da apresentação e a apresentação se torna chata. Muitas vezes, uma apresentação não é chata, não é ruim, simplesmente porque ela foi apresentada de uma tal forma que o espectador não conseguiu acompanhar o apresentador. E uma vez que o espectador perde a linha de raciocínio, ele começa a pensar em outra coisa no meio da apresentação e no final ele já não sabe mais do que se trata a sua apresentação. Então, se for apresentar alguma informação, tá? Apresente somente a informação que é de fato relevante. Se for apresentar um gráfico, explique para o espectador o que é que você está apresentando. Olha, aqui nós temos um gráfico em barra mostrando a relação desse fator com esse fator. No eixo X nós temos o fator X, no eixo Y nós temos o fator Y. E aqui vocês podem ver isso, isso e isso. A cor vermelha representa o tratamento tal, a cor azul representa o tratamento tal. E aí você explica a sua informação. Mas situe o espectador naquilo que ele está vendo. Se for apresentar um gráfico, explique o gráfico antes, explique o que está no eixo X, no eixo Y, o que representa as cores e os símbolos, e depois passe a informação. Se você está apresentando uma foto, você situa, essa aqui é uma foto da região tal, mostrando isso, isso e isso, tá certo? Assim, o espectador consegue te acompanhar, ter tempo para processar a informação junto com você, e quando você passar a informação que realmente importa naquele slide, o espectador está te acompanhando, está com raciocínio junto com você. E explica as imagens quando você exibir, como eu acabei de falar. Bom, o que tem que ter numa apresentação, para uma boa apresentação? Primeiro, estabeleça o tema. O título, geralmente, ele apresenta um tema e você pode complementar com as suas próprias palavras. Em seguida, apresente a estrutura do seu seminário, da sua apresentação. Sobre o que você vai falar, quais são os tópicos que você vai abordar. Assim, o espectador já sabe o que vai ser falado, o que vai ser abordado e consegue te acompanhar com mais facilidade. Então, por exemplo, este é um título de um seminário do meu concurso. Então, nós temos aqui em cima do que se trata, é um concurso público dentro do Departamento de Biologia. Eu estava apresentando a prova de didática, cujo tema era este daqui, e embaixo o meu nome. Simples assim, não precisa de mais nada, tá? Essa é a informação que o espectador precisa. E logo em seguida eu apresento a estrutura do meu seminário. No meu seminário eu vou abordar esses temas aqui. Então, o espectador já sabe que eu vou passar desse para esse e para esse tema, finalizando com o último tema. Isso facilita bastante a compreensão. Bom, além da apresentação e do tema, você precisa deixar claro para o espectador qual é a origem da sua hipótese, qual é a problemática, os seus questionamentos iniciais que motivaram o seu trabalho. Deixe claro qual é o objetivo do seu trabalho.
Em seguida, mostre qual foi a metodologia utilizada, a estratégia utilizada para alcançar seu objetivo. Apresente seus resultados e aqui um ponto importante, apresente somente os resultados que de fato foram os mais relevantes para que você conseguisse chegar às suas conclusões. Muitas vezes nós temos muitos resultados que ficariam muito maçantes ou transformariam sua apresentação numa apresentação muito longa. Então, opte para mostrar somente aqueles resultados chaves e deixe alguns slides extras com alguns outros resultados, caso no final alguém faça alguma pergunta que para respondê-la seja necessário mostrar alguns resultados extras. Mas na sua apresentação principal, deixe somente aqueles resultados de fato mais importantes e relevantes para tirar as conclusões que você quer defender na sua apresentação. E por fim, faça as suas conclusões. Então, vou apresentar para vocês aqui rapidamente um outro seminário como exemplo. Um relatório científico. Então, se trata de um relatório referente a esse projeto, é o relatório final de um trabalho científico que teve esse título. E aqui são os responsáveis por esse relatório. Em seguida, é mostrado alguns dados da literatura que justificam a realização do trabalho. Então, são mostrados dados com a citação de onde eles foram tirados e o que tem nesses dados importantes que vão justificar o objetivo do meu trabalho. Em seguida, eu levanto algumas perguntas. Nesse caso, foram 2 perguntas principais que motivaram o meu trabalho. E essas perguntas podem ser ainda exemplificadas na forma de um esquema. Então, essas perguntas motivaram o desenvolvimento de um experimento com uma planta controle, uma planta sobre estresse hídrico e uma planta sobre estresse hídrico e depois reirrigada. Será que ela se recupera? Então, aqui está simbolizado pelo ponto de interrogação. Ou será que ela continua sofrendo com o estresse hídrico? Ela é capaz de se recuperar? E quais são as estratégias utilizadas por essa espécie para se recuperar do estresse hídrico? Bom, em seguida, diante dessas perguntas, é dado o objetivo do trabalho e os objetivos específicos para se chegar a esse objetivo principal. Em seguida, é explicado como foi feito esse trabalho. Veja bem, a metodologia muitas vezes é uma parte meio maçante do trabalho para se expor, mas ela pode ser resumida em uma figura, em um esquema. Como que foi feito esse trabalho e você pode citar quais foram as técnicas e os equipamentos utilizados, tentando responder quais seriam as variáveis que você observaria a diferença ou efeito. Até a parte metodológica também, de processamento, de montagem do experimento, tudo isso pode ser ilustrado sem necessidade de texto na imagem. As informações detalhadas podem vir na sua fala. E aí vem os resultados. Os resultados também podem ser mostrados em imagens, em fotos, com poucas palavras, apenas as palavras que realmente são importantes para descrever aquele resultado. Os gráficos grandes, com letras grandes, números grandes, para que todos consigam enxergar, explicando sempre antes o que tem no eixo X, o que tem no eixo Y, o que significa a cor vermelha e a cor laranja. E vejam bem, a descrição aqui você pode colocar em uma frase, onde o espectador pode acompanhar a sua fala, e em algum momento ele pode passar o olho e ver do que se trata aquilo e acompanhar a sua apresentação. Novamente, o seu resultado pode ser descrito em uma frase e os seus gráficos sempre grandes, com letras grandes, com cores, para que o espectador entenda do que se trata. E as suas conclusões, que devem ser escritas de forma mais sucinta, em poucos pontos, fechando o seu trabalho. Bom, é isso, pessoal. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Nessa videoaula nós falamos um pouco sobre a preparação, que é muito importante antes de um seminário. A leitura é muito importante, estruturar como você vai apresentar os seus resultados, definir quais são os resultados de fatos importantes para serem mostrados, ter algumas atitudes de precaução, ter cópia da sua apresentação, ter um plano B caso os equipamentos dos quais você depende tenham algum problema,
Se prepare, isso tudo colabora para que você fique menos nervoso, se demonstre mais confiante, demonstre que você tem domínio do que você está apresentando. Quando a gente demonstra domínio do que está falando, as pessoas dão mais crédito e isso isso facilita que você convença os espectadores das conclusões que você está apresentando. A postura e a linguagem, dicas de postura, como se comportar, como se vestir, cuidados com as gírias, cuidados com o senso de humor e cuidado com os vícios de linguagem. Recursos audiovisuais. Use sempre os recursos audiovisuais a seu favor e verifique qual é o conteúdo da sua apresentação e estruture a sua apresentação de forma que ela tenha um raciocínio lógico, linear, abrangendo todas as etapas